Fala pessoal, estamos começando mais um episódio em São Paulo da temporada LM Podcast São Paulo. Hoje não é mais um episódio, hoje é um episódio com um dos caras que vem formando grandes síndicos no mercado, um dos caras que vem formando aí uma cultura, por que não dizer, né, que o mercado de síndico profissional não passa por essa pessoa que está aqui na minha frente, o grande Ricardo Carpar. Ricardo, obrigado por ter aceito conversar com a gente. Eu que agradeço e a apresentação já, para mim, já valeu. Já posso ir embora? Não. Vamos fazer esse corte e deixar assim. Fechou assim, vai repetindo isso. Mas eu acho que não é forçar a dizer isso, né? Tá passando por vocês, né? Por ti, também por tua família, né? A história do mercado condominial profissional, né? Era assim, meu pai tem uma administradora há 45 anos, uma administradora tradicional aqui em São Paulo, tem grandes condomínios, talvez um dos principais condomínios são dentro da clientes da administradora. Sim. E há 12 anos atrás me deu um estalo, assim, um insight de que a gente devia buscar a profissionalização do setor. Muita coisa me incomodava, duas coisas principais, uma um pouco menos, que é o amadorismo. Sempre vi o mercado muito amador, mesmo nas grandes empresas, tá? E a que mais me incomodava a questão de corrupção. É um mercado que tem muita cultura, não sei se é o mercado, o Brasil, né? Vamos dizer assim. Sim. A gente tem muita cultura de corrupção, que é aquela vantagem ou aquela parceria, entre aspas. Isso me incomodava demais e eu, como um idealista, eu sempre fui um pouco idealista, assim, eu falava, cara, para mudar, a gente precisa mudar o topo da pirâmide. E o topo da pirâmide é o síndico. E aí eu tinha ido para dar treinamento, eu tinha criado a Gabor, recém-criado a Gabor RH, e eu tinha ido dar treinamento para uma equipe de funcionários num condomínio perto de Campos do Jordão, que é Santo Antônio do Pinhal. E lá era um síndico remunerado, né? E aí eu vi a coisa funcionando, o cara me contratou, me pagou, tipo, não pechinchou demais, ele viu que era justo, não pediu bola. E falei, cara, tipo, esse é o síndico que eu quero ter no Brasil inteiro. E falei, vou criar um curso de síndico profissional. Quantos você conhece que trabalham? Eu conhecia, sei lá, 3, 4 caras que faziam isso. Sim. Aí eu falei, vou criar esse curso. Os caras, você tá louco, né? Aí eu lembro foi até curioso essa história. Eu tava voltando na estrada, aí eu liguei, eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tive uma ideia. Ela falou, eu tinha na época 28 anos, que é quando você criou a Eleme. Então a gente tem uma similaridade. Tomara que eu alcance também tudo que tu alcançou. Não, e cultura no mercado. Vai passar. E aí eu falei, mãe, tive uma ideia. Ela falou, já sei. Eu falei, como você já sabe? Eu falei, já sei, criar um curso de síndico profissional. Eu falei, como assim? Como assim? Porque eu tinha contado pra ela que o síndico eu tinha ficado 2 dias na cidade dando treinamento, eu tinha contado do síndico, que o trabalho que o cara fazia e tal. E eu falei exatamente isso. E aí voltei, falei com meu pai, putz, experiência ferrada, trouxe ele para ser um dos professores e o coordenador. Falei, pai, preciso que você me ajude a montar, porque para mim meu pai é o cara que manja tudo de condomínio. É o senhor Gabriel, né? Meu pai é o Gabriel, exatamente, Gabriel Carpati. E aí ele me ajudou, a gente montou. Eu lembro que eu fui atrás de patrocínio para a gente ter as empresas, para conseguir divulgar mais. Na época eu cobrei R$250 de patrocínio e não conseguia arrumar patrocinador. Sim, era um projeto meio ousado, né? Não existia, cara. Tinha um curso em São Paulo que era para administradores de condomínio. E tinha eventos em São Paulo que eram eventos grandes para síndico, e no Brasil todo tinha um pouco de evento para síndico, mas síndico morador, uma coisa mais feira, né? Não tinha uma coisa instrutiva, não falava em síndico profissional, mas aí, cara, graças a Deus, a gente já tem mais de 6 mil síndicos formados no Brasil inteiro. Cara, que fantástico. Então é 12 anos a história da Gabor, mais 12 anos. Caramba. Isso, por isso que eu digo, passa pela história do mercado, né? Passa pela cultura do mercado. Tu nasceu num lugar, então, que até o que eu venho brincando, tem muita gente que agora vai ser dessa geração que nasce já dentro de uma cultura de profissionalização. Tu já nasceu nisso, né? Talvez seja esse o tino que tu tens e talvez até a chancela de poder fazer uma certificação 5 estrelas. Né? Se não tivesse nascido num berço, não tivesse conhecimento de causa, cara, não seria... Não, a certificação não seria realmente 5 estrelas, né? São duas coisas, assim. Eu falo que... Quando você começou a trabalhar com condomínio? Eu falo dentro da barriga da minha mãe. Porque eu tenho 40, a administradora do meu pai tem 45...
Nós somos em 3 irmãos, o Rodrigo é bastante conhecido, advogado, o Rodrigo Carpati. A gente tem o Renato, que ele trabalha mais nos bastidores, né? A gente faz, ele que ganha o dinheiro, né? Baita divisão. Então, assim, desde sempre condomínio na minha vida. E com 17 anos eu entrei oficialmente na administradora. Era uma administradora ainda de pequeno porte. E ali eu passei por tudo, assim. Eu passei por coisas, assim, tipo, que imobiliária, eu lembro que eu fui colocar placa e fazer vistoria nos imóveis. Lembro de um dia que ter colocado dezenas de placas e a última eu fui colocar, não vi que tinha o fio de alta tensão do condomínio, tomei um choque na cabeça. Não acredito. Pra ficar ligado. Pra ficar ligado. E o zelador caindo de rir, um alemãozinho de 17 anos de idade, com cara de playboy. E o cara ficou rindo e eu fui lá, martelei, coloquei, passei por compras, passei por, tipo, tudo. E aí eu lembro um fato que é bem interessante. Quando eu tava em compras, eu fechei algo para um condomínio, não lembro, isso faz 23 anos. E aí, na semana seguinte, uma mulher me ligou e falou, Ricardo, qual é a sua conta? Aí eu falei, eu não tinha entendido ainda o que significava isso. E ela falou, ó, você fechou um negócio muito grande e eu quero te dar um presente. Me passa o número da sua conta que eu vou te dar um presente, vou te dar R$300. Naquela época, 23 anos atrás... Era 5 mil hoje. Era muito dinheiro. Sim. E eu fiquei tudo feliz. Pai, vou ganhar R$300. Liga pra mulher e fala que você não quer. Eu falei, mas como assim? Eu já não... Mas não, ela fez isso pra você tá te pagando bola. Eu falei, não, foi depois, então. É uma bola pra... Aí... Uma bola posteriori. E aí me explicou e eu devolvi, fui entendendo. Então, assim, passa muito pelo meu pai também. Eu faço uma brincadeira de que meu pai me ensinou a ser um cara correto, não fazer nada de errado. Ele é responsável por tudo que eu não tenho hoje. Brincadeiras, porque eu falo que, cara, tem pessoas com administradoras desse tamanho que estão voando financeiramente. Mas a questão de dormir com um travesseiro tranquilo no travesseiro, acho que não tem preço. Eu acho que paga qualquer conta, né? Paga qualquer Com certeza. conta. E ganhar assim, você faz... Quando você ganha dinheiro, você não vai ganhar em 2 anos, em 3 anos, talvez em 10, em 15, mas você vai ganhar. Sim. Mas é uma coisa sustentável, construída e tranquila. Acho que esse é o ponto. Quando tu pensou primeiro no curso, depois veio a certificação, né? Sim. Mas foi meio que natural isso? Tu notou que, bom, ok, agora eu ensinei. E como é que eu testo se isso deu certo? Como é que foi essa lógica dos 5 estrelas? A questão dos 5 estrelas foi a seguinte, a gente, primeiro era o único curso que tinha no Brasil de síndico profissional. Maravilhoso. Depois começaram a surgir, primeiro foi criticado, isso não existe, isso é maluquice, isso é para trazer cliente para administradora, isso é, cara, assim, tudo que você pode imaginar foi dito. Bom, foi provado ao contrário, o curso pegando fogo, lista de espera e a gente não conseguia atender, o pessoal começou a fazer cursos de síndico profissional. Hoje você tem centenas de cursos, a maioria muito barato. E assim, tinha cidades que eu ia fazer porque eu fazia presencial, né, em cada cidade. Não tinha o virtual, o virtual ainda tinha uma barreira grande. Sim. E hoje a gente faz virtual ao vivo. Então eu monto uma sala de aula dentro de um estúdio e dentro da sua casa você está vendo a sala de aula e o professor na sala de aula. Com o professor. 100% e o professor tem uma tela de 50 polegadas vendo todos os alunos online. Animal. Então, de tudo que é lugar do Brasil. De tudo que é lugar do Brasil. Isso é bem bacana. Então a gente fazia nas cidades e tinha cidades que para concorrer com a gente, no dia que a gente marcava, eles marcavam um curso com 1 quilo de alimento. Então o nosso custava, sei lá, 1.500 e o do cara 1 quilo de alimento. Eles queriam realmente impactar e aí começou a ter diversos cursos e aí a gente via assim o pessoal reclamando que ia para concorrer para sindicatura profissional e o cara se dizia síndico profissional, nunca tinha trabalhado como síndico profissional, tinha feito um curso de 4 horas. Ou tinha feito um curso assim, eu tive alguns episódios, eu tive um bem marcante para mim, que um casal foi fazer o meu curso, era um casal de vendedores, foi fazer meu curso, nunca tinham trabalhado com condomínio, e aí viram que era um negócio interessante, copiaram o curso inteiro e lançaram o curso deles. Então, assim, o meu curso era o curso deles. Então, eles sabiam repetir o que eu tinha falado com um papagaio. Mas quando fizesse uma pergunta, eles não iam saber. E aí eu falei, quer saber, eu preciso criar uma certificação para diferenciar, porque se eu formei 6 mil síndicos, e aonde eu formei 6 mil síndicos, eu sei que a qualidade do curso foi bom, mas mesmo assim tem gente que não prestou atenção. Tem gente que estava lá no celular, tem gente que deu uma soneca, tem gente... Eu preciso mostrar que o cara que prestou atenção, que se dedica, ele é diferente. Não é porque ele fez o curso, certificado do curso, que ele é igual ao outro. Sim. E aí eu criei uma prova de proficiência. Para falar assim, cara, esse cara entende. E a prova é
não sei se pode falar palavrão, Pode. mas é foda, cara. É muito difícil. Assim, Eu já ouvi falar. é bastante. muito difícil. Tanto que a média de aprovação já tá baixando dos 7%, tá mais para 6% do que para 7%. Caramba. E assim, você tem vários gerentes de condomínios que fazem, obviamente que eu não posso falar, né, é segredo, mas que não passam. E caras que são conceituados. E você tem vários síndicos que hoje são síndicos de destaque que fizeram, não passaram e hoje falam mal da certificação, como se fosse uma coisa ruim, que não deveria ser feito e tal. E a pegada da certificação... Posso imaginar isso. Tem vários. E como corre a informação, a gente sabe. Não, é uma loucura, assim. Aí você vê o cara falando, eu nunca vou fazer isso, porque isso é uma coisa que... Bom, Enfim. e, cara, a prova é muito difícil, mas é pra isso, porque é pra ser, assim, o cara é 5 estrelas. Mas o cara pode, então, não ter feito Garbore e tentar a prova? Sim. Então, tu tem o índice de quantos fazem Garbore e mais passam. Sim. Então, é o maior o índice. Cara, assim, a gente tem muito, sei lá, a gente tem síndicos que o cara é síndico há 20 anos, tem muito conhecimento, trabalhou em administradora ou tem administradora e às vezes não fez um curso. E o cara foi muito bem na prova e passa. Sim. Mas, como é uma prova muito difícil, ela é muito abrangente a prova. Então, ela vai falar de manutenção predial, ela vai falar de contabilidade, ela vai falar de financeiro, ela vai falar de jurídico, ela vai falar de administração. Então, assim, é muito complexo. Então, se a gente, até os síndicos que são bons, se eles não estudarem, Sim. então a gente força eles a estudarem. E a certificação, ele tem que renovar com trabalhos que são feitos periódicos. Então, assim, a gente força ele a estudar para se certificar e a gente força ele a continuar estudando e se aperfeiçoando. Então, o que é o E-Social? O que mudou nas normas regulamentadoras? E é o tempo todo munindo esse cara. Exatamente. Cara, e eles atualizados, eles entregam o resultado fim para o morador. Que no final das contas é o cliente fim de nós todos, né? Cara, eu acho que assim, é o topo da cadeia que começa a profissionalizar todo o resto. Então, esse cara vai exigir diferente da administradora, vai exigir diferente da terceirizada, vai colocar um sistema que para manutenção vai ser diferenciado, ou vai tentar colocar um sistema. Sim. Quer dizer, ele vai trazer as coisas boas e novidades. Óbvio. Ricardo, você estava falando isso e teve um síndico 5 estrelas que não fez um bom trabalho num condomínio. Isso vai existir. São seres humanos. Exato. Ser humano acontece. Mas a gente tem visto, assim, o que esses caras têm entregues, o que essas pessoas têm ficado satisfeitas com síndicos. Sim. Hoje a gente tem diversos condomínios que já colocam lá como pré-requisito para concorrer à vaga ser síndico 5 estrelas. Então isso mostra uma credibilidade. Esses caras, alguns deles, eles estão, eu não aguento, não dá mais. Obrigado, não quero mais condomínio. Tira meu nome lá para concorrer porque eu não aguento mais. Mas sabe que agora, tu falando aqui, eu já pensando, cara, eu tô com um comunicador que é incrivelmente bom em comunicando. Tu tem a parte da comunicação e aí tu te põe à prova lá, né? Sim. Porque eu vejo tu fazendo conteúdo lá. Então, sim, tu vende um curso, mas todo mundo pode ver o teu nível de conteúdo. Né? Então, tu também te atualiza muito, né? Eu pra não produzir conteúdo, tu tem que estudar, né? Não adianta. A minha parte do curso é uma aula só. Eu tenho 10 aulas e aí tem professores que eu falo que são muito melhores que eu. Inclusive o Gabriel é um deles e é o que o pessoal mais gosta. Mas meu pai, eu falo muito do meu pai. Primeiro que ele eu falo que o velho é velho no carinhoso, né? Porque daqui a pouco você sabe que as pessoas fazem cortes e falam, o Ricardo é desrespeitoso, chamou o pai de velho. Não, é um amor muito forte. E eu falo que o velho, ele é chato de estar sempre se aperfeiçoando. Cara, ele me cobra, ele fala assim, vamos mudar o curso, vamos melhorar isso. Então, assim, tem gente que já fez o módulo 1 3 vezes na Gabo, em 12 anos. O cara fez o 1, passou depois de um tempo, ele já fez 1, 2 e 3, ele tá repetindo 1, 2 e 3, está repetindo de novo, porque ele sabe que o curso ele tá sempre mudando, tá sempre aperfeiçoando. Então a gente tem essa característica de sempre estar... O cara viu o curso hoje, daqui a um ano o curso tá diferente, tá? Sim. Porque o mercado tá diferente, a exigência tá diferente. A gente tá num momento, cara, que a chavinha não para de mudar. A LM surgiu hoje, amanhã surge uma outra, anteontem surgiu outra, que tá mudando o mercado. Então, assim, as coisas são muito rápidas. E eu tenho uma cultura eu gosto de aprender, cara. Eu gosto de fazer melhor. Eu peguei isso do meu pai de ser insatisfeito comigo mesmo. Eu sempre acho que eu posso ser muito melhor do que eu sou hoje. E aí eu leio muito, eu ouço muito, eu vejo muito. Então, por exemplo, quando eu faço esporte todo dia, eu tenho uma ansiedade filha da mãe. E para matar essa ansiedade eu preciso correr. Então eu corro todo dia meus 5 quilômetros. E aí eu corro ouvindo um podcast. Tu corre na rua ou tem corrida em esteira? Eu corro na rua. Eu moro do lado do Parque do Povo, aqui em São Paulo. Eu vou até o Parque do Povo, corro. E é sempre ouvindo podcast. Aí depois da corrida ainda deito na grama ali
e tô ouvindo podcast. Pô, que honra, tu vai ouvir o teu próprio podcast. Eu tô também... fazendo parte disso, Exatamente. vai ser massa esse dia. Esse vai ser bom. Vai ser bom. Eu podendo ouvir tua própria história. E aí a gente tá, eu tô sempre buscando aperfeiçoar, não só na parte condominial, como na parte de, cara, eu gosto de ler, por exemplo, Spinoza, gosto de ler Schopenhauer. Aí você fala, cara, o que tem a ver esses filósofos e tal? Cara, é o começo da explicação do ser humano, né? É a essência da vida, né? Isso leva para chega onde está hoje, assim. Por que existe hoje? Por que numa assembleia é tão difícil aprovar alguma coisa? Então, assim, eu gosto de ir na raiz. Eu falo que eu sou um psicólogo formado em livros, né? Eu sou administrador, sou formado em marketing, recursos humanos, mas eu gosto de ler, assim, entender as pessoas, gosto de ler de condomínio, obviamente, gosto de me aperfeiçoar, ver o que estão falando, e estão falando besteira pra caramba aí no mercado. Tu tem que replicar uma empatia em coletivo, né? Porque para tu entender como ensinar um síndico, tu tem que entender como funcionam as variações de síndico. Exatamente. Tu tem que ter uma empatia em volume, já que tu quer cada vez mais melhorar o mercado. Tu sente a tua responsabilidade quanto a terceira... Um pouco antes eu estava conversando, tu disse que, cara, eu quero que os caras sejam bons, eu cobro eles, a gente tem uma comunidade. Tu sente a responsabilidade que é tu certificar alguém? Porque, cara, é uma grande responsabilidade também. O nosso processo ele é muito bem desenhado, assim, né? Outro dia, e a gente tem... É muito louco, né? Como tem gente para falar mal das coisas, né? Tem. Então, eu lembro quando eu criei vou fugir e volto pro assunto. Pode, tá? fica tranquilo. Eu sou tipo o Boechat. O Boechat, não sei se você acompanhava ele. Graças a Deus eu tive proximidade com ele. Eu tive o prazer de ir num evento da Gabor. CBN? Não, ele era da Band News. Band News. E na época eu queria fazer um evento com ele, meu sonho, porque eu morava em Alphaville, trabalhava em São Paulo e vinha toda manhã ouvindo o cara 1h30. E pra mim é o maior comunicador da história do rádio, assim, um negócio incrível. Com certeza. E aí eu consegui, eu liguei pra ele, arrumei o telefone dele. E aí eu falei, cara, eu preciso de você pra dar uma palestra num evento meu de condomínios. Ele falou, pô, ele falava palavrão pra caceta. Falou, eu não entendo nada de condomínio, não sei o que, não faço palestra. E eu fui, consegui convencer o cara e ele ainda me cobrou um preço assim irrisório pra estar no evento, porque ele gostou de mim e a gente ficou bem próximo nesse momento. E ele fazia muitos paralelos, por isso que eu lembrei dele, né? Então ele ia e voltava. E aí falava mal pra caceta do que via, e eu gosto também de falar mal do que eu vejo. E aí, quando eu criei o Síndico 5 Estrelas, tiveram algumas pessoas que começaram a detonar, porque se sentiram ameaçados e falar que isso era uma porcaria, que isso não sei o quê, que o Ricardo vendia certificado. Chegou a esse extremo, assim. Eu lembro que no primeiro, eu ainda não estava tão vacinado. Eu lembro que eu rangi tanto o dente de nervoso que eu quebrei a base do osso, cara. Caramba! Isso que eu já tenho bruxismo, não sei se você sabe o que é bruxismo. Sim, eu uso a placa para também. dormir e eu com a placa consegui quebrar o osso do dente, assim. Um negócio de tão nervoso que eu fiquei com as fake news que começaram a criar. E outro dia, o pessoal falando, porque não sei quem eu duvido que essa pessoa passou, o seu processo deve estar ruim, deve estar errado, de correção. Então, assim, a prova, a gente tem a Fundação Banzolini, quem não conhece a Fundação Banzolini, é dos professores da USP, e é a principal certificadora do Brasil. E ela faz a conferência de todo o nosso processo, audita o processo e valida o nosso processo. Então, assim, o processo ele é muito bem feito. Ele aprova exatamente o desenho da prova da USP. Assim, então, a gente tem todo o desenho, X questões difíceis, X questões médias, X questões mais fáceis. É uma certificação escrito... que há uma validação que não do teu CNPJ apenas. Exato. A Gabor que organiza, mas você tem lá o carimbo da Fundação Banzolini, que é a principal certificadora do Brasil, com a maior credibilidade, inclusive internacional. Bacana. Tá? Então, assim, é uma responsabilidade que eu respiro fundo. Falo, cara, isso aqui eu não tenho dúvida de que todo mundo que passou tem muito conhecimento. Aí o cara fala, mas esse cara era um síndico ruim. Então ele estudou muito, pode ser, estudou muito para conseguir tirar a certificação. O que me gera, às vezes, incômodo, né? É que você sabe que o cara pode ter estudado muito e não ser um cara, por exemplo, de boa índole, por exemplo. Embora a gente tenha na certificação, a gente obriga que eles nos passem as certidões negativas também, tá? Então isso também já dá uma boa filtrada. Mas pode ser um cara que não tem, ou uma pessoa que não tem boa índole, pode ser uma pessoa que não tem tanto bom relacionamento interpessoal, pode ser alguma pessoa que tem um problema e desviou um pouco na cabeça. Então, assim, isso é difícil, eu não posso cortar.
né? Então, eu tento ajudar, eu tento estar próximo, não só eu como minha equipe. Eu falo, cara, a gente tem que pegar no colo e fazer esses caras irem para um caminho certo. Então, eu estou a cada 3 meses fazendo um evento, a cada 3 meses, primeiro presencial ou virtual, para falar com eles, para mostrar para eles as coisas importantes, para tentar direcionar eles dentro do mercado. Sim. E tem alguns que você vê que fala, cara, o cara tinha 3 condomínios, hoje o cara está com 30. Você fala, meu, que demais isso, assim. É muito bacana. E entregando um resultado gigante também, né? Não só pelo volume da carteira dele, mas porque ele consegue ser proeficiente, né? Consegue ser até prático, né? Porque, querendo ou não, o síndico, às vezes, ele perde mais tempo na falta de informação, na falta de formação, do que qualquer coisa. Então, talvez a Garbor ela ajuda o cara a tomar decisões mais rápidas e, por isso, ele pode ter mais condomínios. Não, e a gente qualifica ele e quando ele precisa gritar para alguém, ele grita pra gente. Ah, ele tem isso ainda. Não tá dentro do pacote, mas a gente dá esse respaldo. Até porque é relacionamento, né? Cara, o que a gente puder ajudar ele, a gente vai ajudar. É obviamente que nem tudo a gente consegue, tem coisas que são jurídicas, aí precisa contratar um escritório jurídico e tal, mas o que a gente puder ajudar esse síndico, essa síndica, a gente vai ajudar e a gente tem visto, assim, a gente fez uma coisa muito bacana. A gente criou uma campanha, foi um dia, cara, no final do ano passado, eu falei, eu queria devolver um pouco pro mundo as coisas boas que estão acontecendo com a gente. Pandemia, um monte de gente morrendo, um monte de gente perdendo emprego e, putz, a Garbor junto com a certificação Síndico 5 estrelas, Conde TV, que é o pacote todo, subindo muito, entregando muito. Aí eu falei, vou criar uma campanha para ajudar filho de funcionário de condomínio a estudar. Caramba! E aí, assim, do nada, eu peguei meu celular e fiz assim, ó, tô criando aqui uma campanha, tô doando X mil reais, e quem quiser vem comigo e tal. E aí o cara, meu funcionário da arte estava de férias, criou uma artezinha rapidinha, colocamos no site não, no Instagram e tal, juntamos 33 mil reais. E aí, assim, mas assim, foi tipo em 3 dias, fizemos antes do Natal e tal, e estamos hoje financiando vários cursos qualificatórios para funcionários de... Desculpa a ignorância, eu não sabia desse movimento. Mas foi uma coisa muito foi uma coisa muito rápida, assim, que a gente fez. A ideia é que a gente formate isso para ter um negócio bem mais... um corpo maior. Mas assim, putz, cada um deu 1.000, 2.000, 500 e tal. E, cara, a gente está ajudando, você vê as pessoas no Brasil inteiro, fala, meu sonho era fazer um curso de informática, meu sonho era fazer um curso, então assim... E a gente tem possibilitado isso. Isso é contribuição para a sociedade. Meu. E unir, mostrar que os síndicos, que o segmento condominial pode mudar a sociedade. Acho que esse é um ponto, esse é o principal recado e ação que a gente está fazendo. Como diz o Odilei, isso tocou no meu coração. Ó, Glória! Ó, Glória! Isso tocou no meu coração. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Porque quando a gente começou a fazer a entrega com a Hélio, né, o produto funcionar, a gente notou a maior dor que era, que é uma das coisas que a gente falou um pouquinho aqui antes, mas vou trazer do zero o assunto, que é assim, o síndico se forma, mas ele tá lá, 5 estrelas, estudou, vamos falar dos bons, do alto nível. Aí ele chega numa assembleia ou ele chega com um produto novo que vai precisar do zelador, todo o resto das pessoas na volta dele não estão se profissionalizando como ele, né? Então, eu acho que esse tipo de projeto contribui porque, cara, o zelador precisa ser valorizado como ele é, a profissão dele precisa ser valorizada, a família dele precisa ter oportunidade. E aí ele vai cada vez mais gostar de apoiar as ações boas desse síndico 5 estrelas. É quase que um movimento... É complexo pra caramba. Agora sim entra a filosofia. Vamos falar um pouco sobre os filósofos. Eu acho que isso é bom, cara. Quem não lê filosofia, vale a pena, que muda bastante a nossa mente aí. Dá uns starts aí. É tipo um psicólogo, assim. Quem já fez psicólogo sabe que também é uma coisa positiva. E é necessário. Terapia é necessária, só essa aspas aí. Acho muito bom para todo mundo, assim. Ainda mais pro nosso mercado maluco. Eu acho que no futuro, é uma coisa que eu tenho de visão, assim, no futuro as pessoas vão pra academia hoje, a maioria, né? Vou cuidar do corpo, o cara vai falar, vou pra academia da mente, que é o psicólogo. Vai ter as duas coisas, porque se você pensar 20 anos atrás, o preconceito que tinha, o cara faz psicólogo, o cara é louco. Eu que nós falamos junto. Praticamente todas as crianças, você conversa com os pais, quase todas as crianças fazem psicólogo. Então, assim, esse é um tema importante. Falando do que você falou, eu sempre digo lá nos cursos da Garbor, e falo muito para os meus síndicos 5 estrelas, que a gente tem que também desenvolver a capacidade de comunicação e de persuasão, tá? Porque não adianta eu ser um ótimo síndico e eu não conseguir levar a deliberação de algo que seja importante. Sim. Então, eu lembro uma vez que numa coluna da CBN que eu faço, eu recebi uma pergunta de um síndico que era de Salvador, falando que ele não tinha conseguido aprovar as obrigatoriedades do Corpo de Bombeiros.
de reforma porque tinha uma arrecadação extra que tinha que fazer. O que ele fazia? Aí eu falei, ou pede o chapéu e vai embora, sai do cargo, porque a Assembleia não vai tirar ele da responsabilidade, não vai eximir ele. Ou ele convence, chama uma nova Assembleia e convence a massa condominial. E aí tem várias formas de convencer. Uma coisa é falar assim, oi pessoal, tudo bem? Eu preciso a gente precisa de 50 mil reais para atender o corpo de bombeiros. Não. Pessoal, olha essa imagem, tá vendo esse condomínio aqui, ó? Isso aqui foi em Fortaleza. Esse condomínio caiu, morreram 10 pessoas. Por que ele caiu, morreu 10 pessoas? Porque não tinha isso. Nosso condomínio não tem isso. Custa 50 mil reais. Para cada um vai custar R$1.000. R$1.000 ou a morte? O que vocês votam? É uma mesa de negociação. Técnica. Você precisa desenvolver técnica. Você é um líder. Como líder, você precisa desenvolver técnica. Se você for ser gerente numa empresa e não tiver comunicação, você não vai conseguir ser. Não é melhor porque te deram o cargo. Ah, mas eu manjo muito disso. Não é só manjar. Como que você comanda? Não for bom de grupo, não vai rolar. Deixa eu pegar uma aguinha pra nós. Obrigado. Podcast é bom por isso, a gente é solto, é livre, pode parar, pegar uma água. Obrigado. Não é cachaça, não, é água. Viu? Não, essa aqui, ó, estão todo mundo vendo. Depois a gente pode até folgar no tranquilo, tomar cerveja com a gente. Beber com ele. Mas aí eu quero já entrar numa coisa que, assim, tu falou CBN agora. Sim. E tem o Conte TV, e tem... Da onde, a partir de quando tu começou a ir para essa área de comunicação depois da Garbo? Foi logo no começo? Essa é uma boa pergunta, deixa eu parar para pensar. Muita gente não me conhece, óbvio. Eu fui uma criança muito tímida, extremamente tímida. E aí quando eu tinha uns 13 e 14 anos, eu percebi que se eu fosse tão tímido quanto eu era, eu não ia conseguir uma coisa que era importante para aquela época da minha vida, que era ter namoradinhas, né? Sim. Então eu tinha que desenvolver a capacidade de comunicação e de engolir um pouco a vergonha para conseguir me comunicar. E ali foi a minha primeira escola de comunicação. Depois, quando eu tinha os meus 17, fui trabalhar e com 18 eu percebi que se eu quisesse crescer, eu tinha que conseguir envolver aquele grupo 2, 3 e que se eu fosse ser um gestor, eu tinha que ter a capacidade de comandar equipes. E aí, para comandar equipes, eu comecei a me desenvolver em recursos humanos, comecei a ver questão de comunicação, comecei a entender o ser humano, estudar o ser humano. E aí eu comecei a fazer reuniões para mais gente e aquilo começou a me dar um gosto. Eu gostava. Então, aquela timidez que eu tinha começou a ir embora e eu comecei a gostar. E aí eu comecei a dar aula primeiro para os zeladores e porteiros e aquilo era bacana, o pessoal gostava. E quando eu queria o curso de síndico... Eu falei, cara, inicialmente eu vou ficar fora, vou trazer só os outros aqui. Caramba. E não dava aula no começo. E eu apresentava, falava, mas eu não dava aula. E aí eu comecei a dar palestras separados, o pessoal começou a gostar. E aí eu falei, quer saber, eu vou me dedicar para isso. E aí comecei a me dedicar e já dei palestra, a palestra mais incrível que eu dei foi em Natal, no estádio da Arena das Dunas, para 3.500 jovens empreendedores que queriam saber sobre negócios. Então, assim, eu fui desenvolver, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui ver. Hoje, com o acesso que a gente tem, né? É que muita gente, eu vi outro dia que em torno de 80% dos acessos na internet é para coisas de brincadeira, coisa de diversão. A gente tem tanto conteúdo lá, cara. A gente tem os principais palestrantes do mundo à sua disposição. Então, a gente tem muita coisa aí, leitura. Então, eu fui atrás para me dedicar para ser um comunicador. Mas tu sabe que o teu tipo de comunicação, ele quebra a barreira que é o que a gente quer quebrar aqui, né? Que é a quarta barreira. Então tu fala em rádio, tu fala... Essa palestra que tu falou, cara, isso para mim é o sonho. Eu quero que as nossas pessoas do mercado condominial falem com o morador, que é as pessoas de todo mundo, né? Então essa quebra de quarta parede aí é muito importante. É importante para o nosso mercado, para que as pessoas ajudem nas decisões boas para os seus meios lá. E aí tu montou a Conde TV logo em seguida disso. Eu queria entender como é que tu resolveu. Não, então eu vou ter também uma coisa de comunicação que deu super certo, né? Cara, aí eu falo que a Conde TV eu fui meio que Silvio Santos, né? Porque... Montou teu canal. Eu montei meu canal. O Silvio Santos, ele queria, aí não deu certo ali, acho que com a Globo, a negociação, ele foi lá e falou, tá bom, faça o meu e pronto. Eu percebi, assim, que eu ia muito na imprensa, perdia muito tempo
muito tempo meu. Às vezes eu fui, por exemplo, no Jornal Hoje algumas vezes. E aí eu ficava lá 6 horas para falar 45 segundos, 1 minuto. E não conseguia passar o recado porque eram 5 perguntas que eu tinha que responder em 15 segundos. E o cara falava, meu, primeiro que eu não tinha tempo para perder tanto, porque eu não sou um comunicador, eu não vivo disso, né? Eu tenho empresas, eu gerencio empresas. Quer dizer, eu tenho que... Isso é uma parte que eu amo, mas que é um plus do que eu faço. Sim. Normalmente eu vou lá e faço isso fora do meu horário ou num horário que eu reservo. Então foi uma primeira parte. A segunda parte era isso, aparecia 45 segundos ou 1 minuto, ou às vezes falava 10 minutos, cortava e aparecia 30 segundos. Então eu falava, meu, eu não estou comunicando o que eu quero. Eu quero comunicar o que eu acho importante e quero dar força não só para mim, mas para os profissionais qualificados. Então hoje nós temos lá acho que 9 ou 10 programas de profissionais qualificados, diversos tipos de comunicação. Então a ideia foi essa, de trazer informação de qualidade. Hoje a gente tem mais de 1.000 vídeos já publicados, acho que são 1.100 vídeos. Conteúdo você pode ficar lá 5 meses, 1 ano assistindo e conteúdos de qualidade. Então a ideia foi essa. Quando que nasceu o Conde TV? Que vão fazer, acho que fez 3 anos e meio aproximadamente. E tá batendo já 40 mil inscritos, quase 4 milhões de visualizações. Eu lembro de acredito que quando eu falo aqui, muitas empresas e muitas pessoas também, o mercado condominial, diferente de ti que veio de uma família, a maioria vai descobrindo o mercado, né? Sim. E eu lembro do episódio de chegar o link ali do canal quando a gente estava lá no início dos estudos. E aí, como tem 3 anos e meio, a Elem tem 4 de projeto praticamente, foi logo no começo ali, num ano que a gente estava empolgadaço. Cara, olha esse conteúdo. Aí o Cleiton é muito ligado em conteúdo. O Cleiton não faz parte desses 80% das pessoas que entram para procurar entretenimento, ele gosta mesmo de consumir conteúdo. E daí ele veio, trouxe isso e mostrou e falou, pô, Conde TV. E aí, cara, eu sou muito parte sentimental. Para mim, as conquistas, óbvio, dinheiro caindo na conta é maravilhoso. Sim. Mas essa data aqui de estar conversando contigo, de ter passado tudo isso que a gente passou com a Elem até agora, de puta, agora a gente tá aqui com o cara, tô tendo essa oportunidade, é muito legal. Isso, porque realmente a gente viu lá conteúdos que formou a gente, que viu, pô, tá aqui, já tem um mercado acontecendo, existe isso aqui. Não, e pra gente é muito gratificante fazer parte da história de vocês, assim, não só de vocês, mas de gente que tu nem sabe. E a gente ouve, eu tenho viajado menos, estou voltando agora para viajar, e às vezes eu fui para Recife outro dia, aí um cara me parou e falou, cara, você mudou minha vida. Tipo, você fala, eu mudei sua vida? Tipo, como assim? Eu tinha pretensão, mas não tanto assim, né? Aí ele falou, não, porque eu trabalhava em outro setor e hoje eu tenho uma remuneração boa com X condomínios e foi por conta do seu programa, né, do seu curso. E, obviamente, que eu não lembro de todo mundo que passou no programa, no curso. E é engraçado que algumas pessoas falam, mas você não se lembra de mim? Eu falo, mas de onde? Não, porque eu assisto a Conde TV. Então, mas eu não tenho outro lado. Essa troca. Mas eu sempre comento lá nos vídeos. Quantas vezes por semana tu grava conteúdo, assim? Porque tu grava para... Teu Instagram é ativo 100%, né? Eu acompanho e tu bota 10, 15 stories por dia. Conteúdo, assim, oficial... Eu gravo 1 vez a cada 2 semanas a Conde TV, então eu faço em torno de 3 programas, essa é a média. Só. E faço 1 vez por semana a CBN, né, que eu gravo. E aí o resto eu faço conteúdo, putz, tô a fim de fazer alguma coisa, falar um pouco sobre isso hoje. Puta, veio alguém me visitar ontem, veio um cara de Uberlândia, que a mulher dele obrigou ele a fazer o síndico 5 estrelas. E aí eu postei junto com ele, e ele passou, e ele falou, cara, isso foi a maior diferenciação que eu tive na minha vida profissional, tal. E aí então assim, vai criando algumas coisas, mas o que acontece é que como a gente tem muito conteúdo já gravado, né? Eu gravei acho que quase 500 programas, e aí você consegue fazer cortes também, né? Sim. Dentro desses programas e virar conteúdo também. Com certeza. Então a gente tem trabalhado com isso. Tu ensina o síndico a produzir conteúdo? Porque também é uma chave hoje, né? Cara, a gente tem módulo 1, 2 e 3, né? E aí a gente começa no 1, a gente não fala tanto sobre isso. No 2, a gente começa a falar sobre isso. No 3, a gente direciona mais. E aí, no Síndico 5 Estrelas, eu faço alguns eventos e coloco conteúdo para eles entenderem que é importante eles terem um site, como ter um site. É importante eles terem uma mídia social, como ter a mídia social, como investir na mídia social. Então, assim, a gente tem um lado instrutivo. Porque o meu maior sucesso é o sucesso desses caras. Sim. Então, hoje, esses 140 síndicos administram quase 2.000 condomínios.
Então, quanto mais eles administrarem, o meu sonho é que chegar daqui a um tempo e os principais condomínios do Brasil, você ter lá a chancela administrada por um síndico 5 estrelas. Mas para isso eu preciso empoderar esse cara, capacitar, eu falo cara, mas essa pessoa, cara, esse cara, e eles terem sucesso, que é o sucesso do nosso projeto. Cara, o teu tino de falar com o síndico, eu quero aqui pegar esse último corte, eu quero pegar para distribuir bastante. O que o síndico tem que fazer um site, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí tu vem com essa construção, porque uma coisa vai somando a outra. Quando você faz conteúdo lá, você faz CBN, você faz aquilo, você está fazendo uma marca crescer também, né, com tudo isso. E aí, por trás de tudo isso, tem família, tem filhos, né? E eu ouvi essa semana, eu tava falando, vou entrevistar o Carpá, não vou revelar nomes aqui. Eu falo, cara, esse cara é workaholic. Esse cara trabalha. E não foi uma pessoa só que falou, esse cara trabalha sem parar. E tu é assim, tu é acelerado de trabalho, tu gosta mesmo de estar envolvido. Como é que tu distribui teu tempo entre filhos e tal? Vamos fazer a sessão terapia, então. Vamos no divã. Não, o pessoal tem que aprender como... Todo mundo tem problemas, né, para lidar com essa questão trabalho versus família. Cara, eu me prejudico como pessoa. Eu tenho um foco principal que é a minha família. Eu tenho 2 filhos e eu falo que muitas vezes eu sou a mãe, assim. Eu gosto de... Cara, eu ponho pra dormir. Eu acordo de madrugada. Se meus filhos acordam, quem acorda de madrugada sou eu. Eu acordo de manhã. Então, assim, eu sou muito cuidadoso com meus filhos e é a prioridade da minha vida, minha família e as crianças. Então, graças a Deus, hoje eu moro perto do trabalho. Eu tenho a possibilidade de almoçar praticamente todos os dias com meus filhos, de acordar com eles e de colocar eles para dormir, menos quando eu tenho, obviamente, eventos ou quando eu tenho de que dar aula. Então, sei lá, pelo menos 3 vezes por semana, durante a semana, mais o sábado e domingo, eu coloco eles para dormir. Então, para mim, a prioridade são a criação, o afeto e a educação dos meus filhos. Tá? E estar com a família, que é uma coisa que para mim é muito importante. Segundo, vem a questão de trabalho. Eu gosto muito de trabalho. Assim, eu gosto... Porque o trabalho, para mim, ele faz parte de um ideal, né? Eu quero deixar um legado, sabe? Eu quero transformar. Eu falo assim... Eu falei lá no começo que eu sou idealista, né? Sempre fui idealista. E a maioria das pessoas pensam que para mudar o mundo você precisa ser um político... Se bem que a maioria deles muda para pior, né? Depende do idealismo, né? Que tu quer. Tem idealismo meio contraditório. É difícil chegar em algum lugar. E assim, através do síndico, eu sinto que eu posso fazer essa mudança, que nós podemos fazer essa mudança. Eu falo muito com eles, assim, de criar um exército do bem, assim, de fazer coisas boas, de melhorar. Porque melhorar aquela coletividade, você está melhorando, é uma minicidade ali. Se você melhorar várias coletividades, você está melhorando muitas coisas. Se a gente está ajudando, agora a gente vai ajudar na educação de 15 jovens. Daqui a pouco é de 150, daqui a pouco esse negócio cresce e vai para 1.500. Assim, a gente está fazendo muita diferença. Então tem um ideal por trás. Eu acordo de manhã numa segunda-feira com um ideal, assim, tipo, faz parte do meu ideal conseguir fazer essa mudança. Deu uma reflexão aqui, podcast é bom por isso, a gente pode ir soltando as coisas. Porque o síndico não é um gestor público, né? E praticamente é privado, mas daquela coletividade. De uma coletividade. E talvez a gente não tenha um curso 5 estrelas para político, mas para síndico tem. Talvez a gente vai conseguir educar a sociedade a votar, vai conseguir através de ideais como os teus, cara. Eu acho que profundo isso. Eu acho assim que, falando em votação, né, e putz, os nossos políticos, pelo amor de Deus, né? Eu sou crítico não tem um que me agrada, assim. Parece que os caras têm que se corromper para chegar onde chegaram. Mas muito culpa da sociedade, né? Eu acho que os políticos são reflexos da sociedade e não só o inverso, né? Então a gente tem muito... Por que a gente votou nesse? Por que a gente deixou esse cara chegar ali? Então tem muito desse ponto. Mas eu acho que a educação, e por isso que quando a gente fez a campanha da Gabor, com o Síndico 5 Estrelas e com esses apoiadores, síndicos, foi para a educação. Eu acho que a única solução do país é a educação. É a única coisa que a gente pode despontar, assim. E programas como o seu, agora, falando em educação condominial, programas como o que eu faço ali na Conte TV, muitos condôminos estão chegando aqui, estão entendendo o que é o universo condominial, né? E acho que isso é muito boas intenções que a gente tem. Exato, e falando coisas assertivas, coisas coerentes e coisas positivas. Mas só para terminar, o que você me perguntou, fazendo a volta aqui, como eu falei que eu gosto do Boixá, que ele ia e voltava várias vezes na conversa, eu falo que eu me prejudico, porque eu foco muito nas crianças, na minha família,
foco muito no trabalho e às vezes esqueço de mim. Então, uma coisa que eu voltei a fazer, que eu tinha parado por muito tempo, é esporte. Então, desde a pandemia, eu faço a corrida diária, faço esporte diariamente, no mínimo 6 vezes por semana, tá? Então, isso é uma coisa que eu voltei a cuidar de mim. E a segunda coisa que eu tô tentando voltar a cuidar de mim é sair de vez em quando com os amigos, e tomar uma cerveja, ir numa festa, pegar a mulher e ir em algum lugar. Então, assim, porque eu acabo me esquecendo, porque é isso, muito trabalho, muita responsabilidade, crianças e você. Então, eu tenho tentado trabalhar isso também aqui na nossa sessão de terapia agora. Adorando, adorando. Isso aqui é uma mistura. Nós vamos quebrar aquela tua lógica dos 80% que vai procurar diversão, porque aqui é para ser a mesma coisa. Sim. O cara vai assistir. A gente tem largado o programa na quinta-feira. Como é podcast, pode ser assistido ad eterno. Mas o nosso maior pico é no sábado. Então a gente está conseguindo levar um programa que leva conteúdo, leva as intenções que tu tem, mas também leva entretenimento. Sim, é leve. Para tentar chegar realmente na massa, né? Para todo mundo poder ver. Pô, por que o Ricardo faz tudo? Por que ele trabalha pra caramba? Pô, o cara tem quase nem tempo. Ele organiza o tempo da família. Sim. Como é que tu vai descredibilizar um trabalho desse cara? É impossível. Então a gente tem um compromisso contigo aqui de mostrar também tua história, tua trajetória. Legal. E para onde vai também. Mas antes de nós ir para onde vai, que é o futuro, eu vou para uma parte de opiniões aqui. Então agora é a hora da polêmica. Bora. De frente com o Gabi. Não, é ping-pong. Sobre a questão de condôminos, vamos falar dos conselheiros primeiro. Conselheiro não tem ainda curso para conselheiro. Não sei se tu já passou na tua cabeça sobre isso. Cara, os conselheiros interessados, eles fazem o curso da Gabor. Vários. Então, eu tenho alguns conselheiros ali, vários ao longo do tempo, que fazem o curso porque eles querem entender. Porque o conteúdo é o mesmo, né? O cara tem que entender do que acontece no condomínio. Às vezes o cara é o conselheiro fiscal e ele não sabe nada. Então, eu acho que criar um curso só para conselheiro, acho que vai ser baixa a adesão e acho que não precisa. Acho que o cara pode fazer o curso de síndico. Entendi. Tá? Mas a maioria dos conselheiros estão ali e não fazem porcaria nenhuma. Geralmente travam coisas que o síndico profissional... Cara, e não sabem. Não sabem. Estão ali para quê? Falta de informação. E eu tenho conversado isso com síndicos, óbvio, em off melhor ainda, mas algumas até já têm gravado sobre essa questão. Porque, cara, o cara é um cargo eletivo que o síndico não tem nenhum direito de escolha. Ele simplesmente tá ali aquele cargo. E às vezes, até inclusive essa semana, escutei de uma síndica que, cara, trocou o conselho, a vida dela virou um inferno, porque ela foi reeleita e o conselho trocou. E o novo conselho chegou com raiva do conselho anterior. E aí tava ela olhando para aquilo, assim, briga de vizinho, e ela tá caindo. Por uma questão política. E sendo que a gestão dela tava voando. Então, assim, é uma parte delicada da gestão. Mas aí não é nem de conhecimento, né? Aí é do ser humano que não gosta do que o outro faz, e aí como síndico, né? Assume e fala, quero fazer tudo diferente. O cara tá ótimo como um prefeito, ele vai lá e muda, assumiu outro prefeito do outro partido, ele vai lá e muda as coisas, assim. Tinha que continuar as coisas que estão dando certo. Então acho que isso é muito mais do ser humano do que de conhecimento. Sabe que a gente passa por isso com a nossa plataforma, né? Que a gente é contratado pelo condomínio. Sim. Então o síndico sai, ele só passa a chave, tá aqui, ó. Tá aqui a chave da Eleme. E às vezes tem síndicos que não querem nem atender a nossa ligação. A gente tem lá o time que faz contato direto com eles para fazer a instrução. Não importa se é bom, se foi outro síndico que colocou, tem tchau. Um caso específico, um que assim, tá nos magoando. Cara, o condomínio tá rodando perfeitamente, os zeladores amam a plataforma, os zeladores estão reclamando para nós, cara, eu quero continuar. Sim. E o síndico simplesmente mandou o advogado do condomínio pedir cancelamento. Ele não viu a plataforma. Ele não sabe o histórico todo que tá lá dentro. Porque quem colocou foi o inimigo dele. Foi o anterior e aí foi um quebra-pau. Ele era síndico morador, se profissionalizou, quis tirar o cara, fez um escândalo. E quando a gente foi chegar em nós a história, a gente tá, por que cancelar? Calma aí, vamos mostrar para ti ver. Não quero nem ver. Então assim, é o ser humano. Ele é complicado. Ele é complicado. Mas ele não fez curso Gabor, tá? Eu sei o que esse cara fez, eu tô ligado ali. Se ele tá assistindo, amigo, relaxa, abre o coração. A gente quer entregar um bom resultado contigo junto. Eu fiz até outro dia, eu faço no final do programa lá, eu faço aplicando advertência, eu falo, cara, você tem que pensar no que é bom para a coletividade, não para você, né? Acho que isso é mais importante. É bom nessas chamadas, né? De meio... Eu gosto de dar uma cutucada. Uma provocada. A provocada, eu já percebi nos teus conteúdos. Já falei mal principalmente dos caras que pensam nisso aqui, né? Só nisso. Essa parte tem que derrubar, não adianta. Não tem jeito. Ainda tem, né? Tem. Cara, eu te falo, tem cidades que é mais. A Eleme já tomou decisão de não trabalhar em algumas cidades justamente por isso. Porque assim, a gente é muito levado por demanda. A Eleme, para todas as cidades, a gente está em 22 cidades agora. Que é já para nós um orgulho gigantesco. Nossa, gigante. A gente não escolheu para nenhuma.
as cidades, as pessoas nos conhecem e falam, cara, quero esse serviço aqui, Levam. vamos lá. E a gente vai. Só que aí quando a gente vê, vai 2, 3 síndicos nos procurando aquela região, a conversa é diferente. Então, assim, tem regiões que estão mais polarizadas para um lado ruim. Sim. Tem no Brasil, né? É normal, são coisas diferentes. Mas, assim, quem é corrupto não quer ter LM. Essa é a questão. Porque a LM a LM vai demonstrando o que está sendo feito certo e errado. E aí ele vai, nós vamos ter o contrato dele lá cadastrado, nós vamos regular se o contrato está sendo bem cumprido ou não, Sim. se faz sentido. Vai mostrar para o conselho opções de alternativa daquele contrato, pode estar caro, pode estar algo errado. Mas é por isso que eu tenho alguns parceiros que eu tento empresas e eu falo para os meus síndicos, eu falo, cara, a gente precisa, essas empresas precisam ocupar mais espaço. Aí os caras falam, mas por que precisam? Porque são empresas sérias e quanto mais empresas sérias que não pagam bola, que não fazem coisas erradas, mais espaço para a profissionalização e para o síndico profissional e expurgar esses filha da puta que só querem dinheiro. É como tu falou, né? Eu não tenho mais porque eu resolvi ser correto. Exato. Já tá andando de Mercedes, Exato. mas... Ia vender muito mais rápido. Né? Qual é o seu preço, né? O que chega disso é muito. Preço? Qual é o seu preço? E quanto mais destaque você acaba tendo, mais gente acha que pode botar um dinheiro na mesa. É verdade, é verdade. Mas eu tô vendo um movimento muito bacana de síndicos que estão nos procurando, querendo eles contratar a LM para ter um serviço melhor, entregar mais resultado e tal, e ser meio que uma auto-auditoria ali Sim. dentro dele mesmo ali também. Então tá rolando um movimento de profissionalização. Tem síndicos e corretos. Corretos, bastante. A gente tem até, inclusive, né, várias vezes alguém, não, mas como é que eu posso ser um síndico parceiro LM? Cara, essa palavra não cabe, não tem como eu ser... Eu posso ser parceiro amigo, Sim. mas eu não tenho como pagar uma comissão para nenhum síndico, de jeito nenhum. Aí a LM Partner, até isso é meio complexo, porque a gente tem administradoras que são nossos representantes. Cara, eu tô lá na prateleira dela como serviços. Sim. Tá, mas a empresa também é síndica. Então não tem como. Então a gente tem essa regra, a gente tem essa divisão. Cara, se é uma empresa que se enquadra como administradora, eu posso fazer parte da prateleira dela, ok. Tem sindicância, tem a caneta na mão para decidir, tô fora. Tá certo. Tô fora, não tem parceiro, não tem nem indicação que não é nem Mas remunerado. é o pensamento a longo prazo, né? Você tá construindo uma empresa. Dói na carne, porque... Perde um dinheiro a curto tu tá prazo. negociando, às vezes, muito tempo. O que eu digo que dói? Não é dói porque eu não quero, que eu quero pagar bola pros caras. Dói porque, às vezes, tu tá negociando por muito tempo e, às vezes, não vou dizer que a gente é inocente, mas, às vezes, tu cai de inocente quando tu vê... Putz, esse negócio não tá fechando porque, na real, o cara tá esperando eu oferecer alguma coisa. Sim. Putz, isso dá uma raiva. Eu acho que eu não quebrei o dente ainda, mas eu já fiquei rangido o dente, eu já levantei de mesa de negociação. Falei, cara, me desculpa. E eu sei que é um dos síndicos que, inclusive, já assistiu nosso negócio, já comentou. Então, cara, se tu tá ouvindo, tu me fez passar vergonha. Tive que levantar da mesa porque o cara pediu, cara, na cara de pau. Teve um dia que um síndico mandou assim pra mim, cara, com um síndico que eu conheci, Ricardo, tem como facilitar a prova dos 5 estrelas pra mim? Aí eu respondi, tem, lógico, dá pra dividir em 2 vezes o pagamento. Me fiz de idiota, né? Tem, bem facilitado, aí você vai. Paga em 2 vezes, fica mais fácil pra você e você faz a prova. E a Garbo vai abrir curso para outras áreas dentro do condomínio ou tu vai ficar ainda se manter para o síndico? Por enquanto, a gente ainda vai ficar focado para os síndicos. A gente tem alguns projetos em gaveta para expandir. Mas como a gente está desenhando algumas outras coisas, a gente vai ter um curso que a gente vai lançar em breve, também voltado para o síndico. Então, ainda o foco é síndico. E depois a gente vai, ao longo do tempo, expandir um pouco mais. Eu não sei se tu chega a fazer algum tipo de censo, porque eu vou pegar o do Síndico Net como referência, Sim. que recentemente mostrou ali que era, cara, mais de 60% ainda é síndico morador, né? Eu falo com o Júlio, aliás, veio no escritório segunda-feira, hoje é quinta. 3 dias atrás. E mesmo o censo do Síndico Net, que é o que maior tem volume de pessoas, ele não é um censo ainda correto, né? Porque difícil atingir. Você teria que fazer X pessoas em São Paulo, X na Zona Sul, X na Zona Norte, X pessoas no Rio de Janeiro, em Fortaleza. Não. O Síndico Net, tipo, embora tenha muita gente que colocou ali 3, 5 mil pessoas, não sei exatamente, mas pode ser que seja 90% de São Paulo, pode ser que seja 10% de São Paulo, então Sim, acaba não tendo... essa sazonalidade. Você tem um número, é legal que você tem um número, mas você não tem ainda uma referência, assim. Eu tenho também aproximados alguns números, não publico porque não acho que é uma coisa ainda que dá para você falar, não, é isso e ponto. Sim. Mas eu tenho ali uns levantamentos que a gente faz internamente com as informações que a gente tem. O que a gente percebe é que tem crescido forte a questão de sindicatura profissional. Muito. Muito forte. Principalmente em condomínio de grande porte, condomínio clube, condomínio de alto padrão. Então, assim, tem crescido bastante. Eu tomo até cuidado como a gente atua com parte, assim,
A LME é uma startup, tem que entrar no mercado, a gente tem que ter um setor de vendas que saiba resolver o problema do cliente, Sim. né? Quando a gente começa a negociar com o cliente, como a gente começa a conversar ali, apresentar e tudo mais, e a gente fala assim, síndico morador ou profissional? Essa pergunta dói no síndico morador. Tu tem notado que tem muito síndico morador que não quer virar síndico profissional, mas que faz o Garbo? Primeiro que eu falo que eu tenho batido na tecla de que o síndico, na verdade, mesmo o morador, ele tem que ser profissional. Aí que eu queria chegar. Ele pode ser voluntário, né? Então, eu faço a analogia com o médico. O cara vai lá pra... Hoje tá ruim aqui, ó, o bicho do Ranran. E outra que tá frio em São Paulo. Por incrível que pareça, eu vim lá do sul, passei essa semana inteira passando frio. O tempo tá estranho. Você vai pra África como médico voluntário. Quem vai pra África como médico voluntário é um médico. Que ele vai pegar e vai saber o que tá fazendo. Não é eu quero ser um médico voluntário. Vem uma criança, eu começo com, vou tentar operar, tirei o coração, errei, matei. Então, assim, tem que seguir a mesma ética e profissionalismo. Profissionalismo. Mesmo sendo ele pode não ganhar dinheiro com aquilo, mas ele vai ser profissional. E o síndico morador, voluntário, é a mesma coisa. Ele não pode não saber de condomínio, não tem nada de condomínio. Não, você tem que entender de condomínio, fazer um curso, entender de condomínio. Você está fazendo de maneira voluntária, mas tem que fazer profissionalmente. Sim. É essa tecla que eu bato, e tem muito síndico que vem fazer o curso para fazer a gestão do condomínio dele. Ele não quer ser profissional de ter a profissão síndico, sim, mas ele quer fazer a gestão profissional dentro do condomínio dele. E aí acho que a palavra é orgânico, né? Um síndico orgânico. Acho que tem sido voluntário usado. Também é uma coisa... Mas às vezes ele tem uma remuneração, mas é morador. Acaba sendo... Ou abatimento de taxa, muitas coisa. vezes da ordinária, né? Isso que tem na convenção. Sim. O orgânico eu acho que é o mais adequado mesmo. Tomara, cara. Tomara que todos se profissionalizem, que busquem a Garbo. Deixa eu abrir um pouco aqui. Ô, Júlio, consegue abrir para nós aí o site da Garbor? A gente dá uma pincelada aqui. Tá aí. Ó quem aparece ali embaixo. Olha aí, dá uma roladinha para baixo aí, seu Júlio. Agora saiu, mas vai voltar. Depois... Aqui a gente mostra alguns cases, ali tem o Fúvio, né, que é Fúvio, nosso grande amigo. De Resende e região. E aí a gente mostra, a gente bate muito na tecla do sucesso do síndico, qualificação e os principais produtos, que é o curso de síndico e depois a certificação. Vou falar do Fúvio, né, o Fúvio foi uma indicação, eu tava fazendo uma live com o Odilei, aí ele apareceu na live e o Odilei falou, cara, tem que conhecer o Luiz e tal, dele já me chamou depois. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que na página do Instagram dele tá lá síndico 5 estrelas. Sim. E tu nota, né? Quase todos eles usam isso como uma marca deles também, né? Eles têm colocado isso, até muitos têm no seu material de publicidade, aparece lá no canto certificado 5 estrelas, tudo que põe certificado 5 estrelas, eles bordam na camisa, que eles vão no condomínio, então é uma coisa que eles têm ostentado com orgulho e isso pra gente é bem gratificante. Cara, ainda mais assim, vamos lá, a gente vive num mundo de concorrência, já existem novas certificações, né? Existe pelo menos uma que... Mas eu não vejo, eu vejo talvez a certificação fazendo propaganda, mas não ainda o certificado, a pessoa que ganhou o certificado fazendo essa propaganda, né? É que... Rola um engajamento forte da comunidade, né? Cara, eu falo assim que... Eu chamo minha equipe, eu tive reunião essa semana com a minha equipe de marketing, eu falo, é empoderar o síndico, a gente fazer esse cara ter sucesso, a gente promove ele e ele acaba promovendo a gente. Eu não preciso bater na tecla, síndico 5. Ele precisa bater na tecla. Sim. Precisa ser bom para ele. E aí a gente mostra as taxas de crescimento. O próprio Fúvio, eu não me lembro agora de cabeça, mas hoje ele é um síndico, acho que com mais de 40 condomínios. E aí, quando ele começou a certificação, ele tinha acho que 28 condomínios. Então ele cresceu com 14 depois da certificação. Tem gente que tinha tá com 12. Então a gente vai mostrando isso e empoderando esse cara e qualificando e fazendo com que as pessoas vão até o site. E lá no site tem os síndicos para você fazer o contato com o síndico. Então é esse o nosso objetivo. Sim. Cara, que bacana. Vamos mostrar o dos 5 estrelas ali também, que é a certificação. Então, como a gente já falou, se você aí acha que a sua capacitação foi suficiente, quer fazer uma prova, como funciona? Ele se inscreve e é por data ou me inscrevi e posso fazer? Como é que funciona essa parte? A cada 6 meses a gente tem uma prova. Ela é semestral. Semestral. Não pode chegar e fazer, porque é uma prova que a gente prepara, como a gente faz? A gente tem 32 pessoas, especialistas, que mandam questões. Então, esses 32 mandam questões pra gente, e aí chegaram, sei lá, 300 questões. Aí é feita uma avaliação, vai diminuindo, chegou nas 80. Aí as 80 são desenhadas, são revistas, passa por alguns professores para revisão, é um trabalho que demora uns 3 meses para fazer a prova. Caramba. E aí cada prova é diferente, a gente está no 7º ciclo de provas. Então, é um trabalho bem árduo e aí a próxima vai ser agora em agosto.
Então tá ali, ó, dia 27 de agosto. Se você tá assistindo esse programa depois de agosto, faça no final do ano, não tem problema. No começo, em janeiro. No começo do ano, em janeiro. Mas agora a próxima prova aqui vai ser dia 27 de agosto. E é virtual. Ali. Essa é virtual. Eu vi ali que ela tem 4 horas de execução, então ela é uma prova um pouco extensa. Cara, é igual um vestibular. É igual um vestibular, você vai ter 80 questões, depois você vai ter 3 dissertativas. E geralmente demora quase 4 horas mesmo para fazer. E hoje ela é feita através de um sistema indiano, que as principais universidades do mundo usam, que você tem que liberar a câmera e o fone. Então, eu tenho ali... É virtual, mas ter alguém te monitorado o tempo todo. Então, assim, eu tô dentro da sua casa. Você tem que, sem microfone e sem câmera, você não faz a prova. E aí eu tenho a inteligência artificial, que fica 4 horas te filmando, e aí depois eu tenho um relatório e falo assim, ó, no minuto 1 e 3 o Luiz fez isso. Levantou da cadeira. Aí eu vou lá e vejo. E eu tenho ao vivo monitoramento para uma pessoa para cada 20. Então fica assistindo ali, Luiz, você pode, por favor, eu tô ouvindo um som estranho, você pode, por favor, rodar a câmera? Aí, não rodou a câmera, desqualificado. Então, assim, não tem como burlar, é um sistema isso bem tudo interessante. veio depois da pandemia? Veio na pandemia. Antigamente era presencial, a gente fazia São Paulo, Florianópolis e Brasília. E aí depois a gente matou o presencial e ficou 100% no virtual. Não vai voltar do presencial? Cara, funciona muito bem. Funciona muito bem, assim. O sistema a gente conseguiu agora... O sistema ele tinha um pouquinho de dificuldade para fazer a implantação, algumas pessoas que não conhecem de computador. Ele foi aperfeiçoado, agora não tivemos nenhum problema, zero problemas técnicos no último. Então, para a gente está bem interessante, a gente tem uma fiscalização... Eu falo que é mais difícil colar em casa do que... Porque ali eu tenho um cara olhando na câmera o tempo todo e ainda tenho a inteligência artificial que vai falar, teve um som, teve um movimento, olhou para baixo, olhou para cima, e a gente consegue ver tudo e fica tudo gravado. Teve uma dúvida, eu consigo olhar tudo e mostrar para a pessoa, ó, você foi desqualificado, você quer vir aqui, eu te mostro. Você foi desqualificado, que você atendeu o telefone 2h30, falou isso, isso, isso. Que loucura, cara. É bem bacana. Tu falou que são mais de 6 mil alunos no Garber? Na Garber. E quantos certificados, mais ou menos? Hoje estamos com 140. Caramba! 6 provas. Só? Só. Puta, é muito baixo o volume. A média de aprovação de menos de 7%. Então, esses 140 agora eu entendi porque você se acha. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Por isso que eles batem no peito. Caramba, que massa, cara. Que massa. E é pra ser assim, é pra ser difícil mesmo. Exigente. Eu falo que é igual o Hotel 5 Estrelas. Se você vai no Hotel 5 Estrelas, você sabe que é bom. Tem que ser bom para contratar um síndico 5 estrelas. É uma chancela. E é a única chancela que tem no mercado que diz realmente, esse cara aqui é 5 estrelas. Exato, bate martelo. Animal. Tu é idealizador, eu quero saber o que tu vai idealizar pro futuro, né? Tu te vê com mais empresas, tu vê tuas empresas atendendo mais gente. Como é que tu vê o Ricardo Carpá, a família também junto, né? Que todo mundo tá crescendo junto o tempo todo. Até um grande abraço, queria deixar um grande abraço de fã do teu irmão e do teu pai também. Obrigado. Sou consumidor contumaz, a LM é de vocês também. Obrigado. Então, assim, foi difícil fazer o convite para um só. Eu queria sentar, já convidar o seu Gabriel, já convidar o Rodrigo, né? Então, primeiro aos poucos. Rodrigo, espero poder te entrevistar aqui também pra gente bater esse papo. Mas 2030, vamos botar 8 anos lá na frente, né? Que não vai ser quase nada, vai ser 20 anos de Gabor. Quantos alunos tu acha que vão ter passado? Qual que é o futuro? Cara, o meu futuro, assim, quando eu penso em Gabor, assim, a gente está com um projeto de expansão mais forte nacional. A gente é muito forte em algumas cidades, mas a gente quer ser forte no Brasil inteiro. Eu falo que nos eventos do Síndico 5 Estrelas que eu tenho só um ideal bem tranquilo, que é conquistar o mundo, né? E eu preciso deles para conquistar o mundo. Eles são o exército ali para a gente conquistar. É uma analogia, óbvio, eu não sou louco, calmem, mas a ideia é de que a gente consiga criar uma cultura de que o síndico realmente ele tem que ser um profissional, né? De que ele tem que ser um cara qualificado, de que ele tem que ser um cara bem remunerado. E o meu objetivo é que no Brasil inteiro, a maioria dos condomínios, os bons, coloquem ali, ó, pré-requisito, síndico certificado, síndico 5 estrelas. Eu já tive mais de 50 condomínios do ano passado que colocaram no pré-requisito, na convocação, que tinha que ser síndico 5 estrelas. Eu quero que seja 5 mil, 50 mil, eu quero que todos tenham esse pré-requisito. Aí quem não for, se esforce para ser. Caramba, cara, isso é muito bom, porque é o nosso objetivo que, ou seja, o morador vai ter consciência que é importante ter um profissional lá na frente. Esse é um dos objetivos. Obviamente que o curso vai qualificar, né? Você precisa de um curso qualificatório, então ele junta essas duas coisas. E aí, assim, eu tenho outros projetos que estão na gaveta que eu não posso
abrir, senão daqui a pouco o concorrente... Eu vou deixar tu não abrir, porque eu vou botar outra lenha na fogueira pra gente ir pra parte final. Tá, então eu vou só pra... Eu tenho alguns projetos que estão engavetados, que vão sair pra frente, mas a ideia, assim, de maneira geral, é que a gente possa qualificar o mercado, certificar o mercado e mostrar para todo mundo que o síndico profissional é um síndico, é necessária a qualificação, tem que ter honestidade e a certificação. Acho que isso é o nosso objetivo para o Brasil inteiro. Eu tenho isso, quantos por cento do Brasil atinge hoje? Sei lá, 30%? Então, tô dando eu quero 100%. Sim. Ah, Ricardo, isso é utópico. Tudo bem, vamos trabalhar em cima de utopia, não tem problema. Sim, idealismo tem que... Vamos às atrás. vezes você tem que trabalhar em cima do 110%, 120%. Por que não? Tu já estudou, antes de ir para polêmica, tu já estudou outros mercados fora? De outros países? Cara, já estudei e assim... Expansão, assim? É bem diferente. É bem diferente, é. O Brasil tem essa questão de sindicatura muito diferente do que o resto do mundo e quando eu falo de conquistar o mundo, eu não tenho pretensão mesmo de ir para fora do Brasil. A ideia é o nosso mundo aqui, que é mais de 200 milhões de habitantes. Mas sabe, eu vou te dar uma pulguinha atrás da orelha. A gente estuda a referência de manutenção em outros países. Cara, tem países que a gente vê como top de linha e, cara, é muito ruim a gestão dos caras. É tipo, é uma empresa administrativa que administrando um condomínio com visão de lucro, aquela empresa. E não como um condomínio que não visa lucro. Então, tem mercados que precisam da educação que tu dá. Então, assim, vai ficar essa Quem sabe? Depois eu te passo alguns que a gente tem visto. Boa. Mas até mesmo lá em Dubai, cara, tem prédios, o Burj Khalifa é um prédio, por exemplo, que não tem sistema de esgoto. Diariamente, 24 horas por dia, tem caminhão de retirando. E você tá falando do Dubai, né? Dubai. Então, assim, tem muito lugar para você evoluir, por isso que eu faço essa pergunta. E vou voltar para a pergunta polêmica. Vou treinar meu árabe, então. Vamos embora. Vou precisar. Lá tem dinheiro. Se você quer dinheiro, lá tem. Pergunta polêmica para encerrar. Sindicatura profissional. A favor ou contra? O movimento que está acontecendo. De regulamentação? Regulamentação. Totalmente contra. Quer dar opinião sobre isso? Cara, eu já consigo desconstruir isso rapidamente. Eu até participei de um congresso recentemente e falei em seguida da pessoa que defende isso. Um dos projetos é do CRA, Conselho Regional de Administração. Eu sou administrador de empresas. Eu não acho que o síndico tem que ser um administrador de empresas. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um engenheiro, ele pode ser outra formação, pode até não ter uma formação. Por que o síndico precisaria ter uma formação se nem o presidente ou o prefeito precisa ter, ou o governador? Essa é uma coisa. Segunda coisa, eles já começaram a aplicar multas em cima de projeto de lei, né? Então mostra-se que o objetivo é financeiro. Terceira coisa, o que esses sindicatos, essas associações, sindicatos, conselhos fazem em prol das pessoas? Então, assim, no Brasil acho que a gente tem 83, mais ou menos, profissões, posso estar errando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, profissões regulamentadas. Algumas delas importantes. Médico, mas pensa em médico e professor, que são duas profissões. Aí você fala assim, putz, quer dizer então que os médicos do Brasil inteiro são bem remunerados? Quer dizer que os médicos do Brasil inteiro têm boas condições? Eu já parei no interior de Pernambuco para um amigo meu ser atendido que não tinha nem calmante para dar para ele, que a mulher, a médica, não sabia nem falar o português corretamente. As condições são precárias. E aqui dentro de São Paulo, em inúmeros lugares, e em Santa Catarina também, quer dizer, o que mudou ser regulamentado? E professor que apanha em sala de aula? E professor que ganha quase, sei lá, um salário mínimo? Então, assim, mudou. E aí, jogador de futebol é regulamentado também. Aí teve lá no Rio de Janeiro 13 meninos que morreram porque as instalações estavam erradas. Aí, agora, o CRA ou qualquer merda de conselho que entre... Desculpa, merda, pode cortar se quiser. Qualquer conselho... Queremos opiniões de verdade. Qualquer conselho, quando eu falo merda, é porque, assim... cara, o que você vê os conselhos, os sindicatos? Aí, daqui a pouco vai ter o sindicato. Aí, o sindicato vai ficar na mão de quem? Minha. Então, o Ricardo virou o sindicato dos síndicos. O que eu vou fazer? A partir de hoje, para ser síndico, obrigatoriamente precisa fazer a certificação síndico 5 estrelas. Pronto, coloquei a lei. Lobby, e aí, fez um lobby. Acabou, fiz o lobby, acabou. E aí eu faço uma merda de certificação, porque é obrigatório e pronto, e o negócio vai andando. A própria OAB, que eu acho que é a melhor das que eu conheço, eu fui dar uma palestra na OAB do interior e eu falei, estava o presidente lá, eu falei... Tem erro na OAB, porque como que eu posso fazer a
a ordem, fazer a prova da ordem criminalista, por exemplo, criminal, e ser um advogado trabalhista. Você pode fazer isso. Muita gente faz o criminal, que é mais fácil, e é um advogado trabalhista, é um erro. Ou muita gente faz o trabalhista, depois de 30 anos mudou a lei, e não é obrigado a fazer uma atualização. Então, quer dizer, eu não vejo, eu vejo assim... muito grande, né? Sabe o que eu vejo? Que as pessoas, muitas pessoas têm interesse comercial em cima de algo que seria... Porque na teoria você fala aqui demais, né? Vai regulamentar, vai ganhar poder, vai ficar na mão de 5, 6. E aí? Até quando eu ouvi algumas defesas, e eu gosto de ouvir todos os lados, a parte da sindicatura ser um conselho. Haver, por exemplo, um conselho dos síndicos, por exemplo. Cara, é um esforço gigantesco para dar certo isso, né? Tem tantas associações de síndico, o que elas fazem de tão diferente, né? Eu gosto muito... polêmico, né? Nós de um cara polêmico, né? Pisando num terreno bem perigoso. Espero que isso não acabe com o meu programa, Ricardo. Com o seu programa, talvez eu ganhe um pouco mais de inimigos. Ou talvez alguns voodoos a mais. Deixe bem claro aqui que eu não tenho opinião formada. Nem a favor, nem contra. Não, eu tenho e tá demonstrado. Desculpe. Mas a gente tem... até perdi o raciocínio que eu fiquei pensando no meu bonequinho de voodoo, assim, ó, sendo feito aqui. Não, a gente tava falando do conselho ali, tu falou das associações também, então. Assim, eu gosto muito de um cara que escrevia mais de, acho que 300 anos atrás, Adam Smith, né? E ele falava da mão invisível. E quanto menor a interferência do governo, melhor é. Porque o governo, ele vai interferir, e normalmente o governo, eles são feitos por pessoas, né? E a gente sabe que no Brasil essas coisas geralmente têm lobbies. Pessoas com interesses estranhos. E aí você vai falar assim, ó, a partir de hoje você só pode ir num podcast que tem uma jarra preta escrito UC Filmes. E aí, tipo, você começa a direcionar o mercado para aquilo. E a mão invisível é o seguinte, ó, se eu achar esse podcast uma merda, eu não assisto. Se eu achar que a certificação não vale a pena, eu não faço. Exatamente. Se eu achar o curso da Gabro ruim, dane-se. Eu vou fazer o que é bom para mim. Aí o mercado vai se autorregulando. Então, assim, você tem que mostrar qualidade. Eu tenho que mostrar que o meu curso é melhor. Eu tenho que mostrar que a certificação vale a pena. Se for obrigatório fazer meu curso e a certificação, faz de qualquer jeito. É obrigatório mesmo. Sim. Cara, fantástico. Eu tenho sempre tomado cuidado com assuntos polêmicos, até para não expor. Eu não tomo muito, não. Tu já tá bem grandinho para saber o que tu fala em público. Mas assim, espero que esse nível de debate também tá aqui. É o livre debate. É uma liberdade de expressão. Podcast, a gente recentemente viu alguns que acabaram falando besteira e tudo mais. Sim, mas aí a expressão ela tem um custo, né? Então, assim, mas a gente tá com muita consciência aqui do que a gente tá falando. Eu brinquei que eu não tenho opinião formada, eu tenho opinião formada, mas eu escuto todos os lados. Eu penso que uma parte a gente, não vou dar opinião aqui, porque eu tô representando a Elem, não o Luiz, né? Sim. Mas a gente vê que tem pessoas de um lado que realmente é um lado sério e que acreditam, às vezes, numa fala, como acontece na política. Sim. Tem o outro lado também, que daqui a pouco acredita em algumas falas. Então, assim, eu acho que o debate é importante. E eu só ouvi essa tua opinião agora, porque um dia me falaram uma opinião diferente da que eu tinha antes sobre isso. E aí foi bem na linha que tu disse. A pessoa chegou pra mim e falou, cara, tudo isso que tu trouxe agora. Eu falei, pois eu era a favor antes, mas não tinha pensado que pode virar lobby, que pode virar coisas... Geralmente, quando eu dou palestra, eu pergunto quem é a favor, aí quase todo mundo levanta a mão. Aí eu explico, no final eu falo quem continua a favor. Praticamente ninguém levanta a mão. Porque você vê o que fizeram pelos outros. Eu digo pelos médicos e professores que são muito mais importantes do que síndicos. Sim. E aí eu tô criticando as associações, os grupos, sei lá, de medicina, de professores e tantos outros que eu não vejo fazendo sindicatos. O Brasil é o país do sindicato. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui num sindicato de funcionário condominial. Cheguei lá, nunca vou esquecer isso. Isso foi a minha primeira experiência com o sindicato. Eu devia ter 19 anos, me levaram no sindicato que eu queria falar com o sindicato para trazer ideias boas. Cheguei lá, o cara tava com o pé em cima da mesa assistindo Sessão da Tarde. Aí eu falei para ele, tô com uma ideia tal. Ele continuou com o pé em cima da mesa, olhando para a Sessão da Tarde um pouco para mim. Aí eu terminei a ideia e ele falou, é interessante, mas eu não tenho tempo para fazer isso agora. Não, tá cheio de tempo para quê então? Sessão da Tarde. É foda. É isso, assim, eu não compactuo com isso e não gosto. Eu acho assim, com o que é feito. Acho que a gente tem que lidar com a verdade, com respeito. Eu não estou falando que o projeto, que a pessoa
mal intencionada, mas o que a gente tem visto de ação, como que alguém pode aplicar multa em cima de um projeto, por exemplo? Cara, isso já está demonstrando, e é inconstitucional isso. Então, assim, a gente tem que, eu acho que respeitar e as pessoas, o que você deu um exemplo do que, um deles foi até contra a minha religião, eu sou judeu, né? E o cara falou coisas absurdas sobre o nazismo, esse tipo de coisa, aí realmente é um absurdo, tem que tomar cuidado. Mas você colocar uma opinião e bater numa crítica de algo que está sendo feito de maneira errada, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que falar, porque só assim as pessoas entendem o que está acontecendo e quando a gente é perguntado, a gente tem que responder na lata. Cara, duas coisas que tinham me falado. Primeiro, que tu é workaholic. E segundo, que tu era bem direto. Eu fiquei na cabeça e pensei, tá, então eu vou ser direto. Vou fazer umas perguntinhas perigosas. Sem problema. Cara, eu gostaria de ficar conversando contigo aqui horas e horas e horas. A gente já falou mais de 1h10 já de conversa, no mínimo aí que a gente tá. Como é que a gente te encontra na internet? Como é que é o teu arroba? Ricardo Carpati. K-A-R-P-A-T em todos os Facebook, Instagram. Locais. Sobre Conde TV, tu em algum momento pensou que o Conde TV pode parar em, sei lá, em televisão, em outras mídias? Tu acha que ele pode virar uma mídia com Já tive convite, mas por enquanto a ideia é ser mais democrático e manter no YouTube. Se precisar de um parceiro, me convida. Precisar de um parceiro para apresentar lá. Tá convidado. Porque eu acho que a gente tem que quebrar a quarta parede, cara. A gente tem que falar com a sociedade. Não dá pra gente falar com o mercado colonial só entre nós. Sim. Tu assistiu o programa do outro do mercado colonial, eu assisti o do outro. Cara, o morador tem que nos assistir. Tá convidado. Então eu adoro essa parte tua aí da CBN. Cara, faz isso, continua. Até tu tem uma responsabilidade gigantesca no mercado para essa evolução. Obrigado. E eu, mais uma vez, agradecer a tua participação aqui. Com uma honra mesmo de estar te entrevistando, cara. Tu já deve ter percebido, todas as vezes que eu falei contigo, eu falei, cara, obrigado, tu nos ensina, nos ajudou, sem nem estar presente com a gente. Imagina agora que a gente está próximo, vai muitas coisas surgirem ainda. Então, obrigado pelo convite e ter sido tão sincero aqui com a gente. Eu que agradeço, acho que alguns elogios foram um pouco mais do que deveriam. Porque a gente está se conhecendo agora, quando eu te conhecer de verdade, eu faço outro e daí eu falo os defeitos. Brincadeira. Mas o trabalho que vocês têm feito, o trabalho da LM, eu acho que assim, você conhece de perto o trabalho da LM? Não, mas eu conheço a cultura e a ideia por trás do negócio. Então, assim, é isso que a gente precisa. De empresas que querem trazer tecnologia, trazer otimização para o mercado de condomínios, trazer informação e não trazer benefícios para síndicos ou para quem quer que seja. Então, eu acho que valores é mais forte nesse caso, né? Sempre. Eu quero encerrar, não sendo tão polêmico, mas eu tive uma conversa bem longa essa semana com algumas pessoas aqui em São Paulo a respeito disso. Assim, a gente vê que tem grupos e os grupos estão cada vez se separando mais. Quem tem bons valores anda com quem tem bons valores. Né? Então, que seja assim, que a gente continue próximo de ti. Obrigadão, Ricardo. Que a gente tenha uma longa amizade nessa vida aí. Que assim seja. Cara, terminando da melhor maneira possível esse episódio com o Ricardo Carpá. Eu esqueci de fazer toda a minha blogueiragem aqui, que se inscreve no nosso canal, curte, ativa o sininho. Sempre que a gente puder lançar um novo conteúdo, a gente vai lançar. E você está vendo aqui a temporada São Paulo do LM Podcast. Obrigado você que acompanhou até agora. Envia para o pessoal a história do Ricardo, envia quais as nossas boas intenções dentro do mercado, que você vai estar contribuindo porque a gente quer com o objetivo desse programa. Então, um grande beijo, até a próxima. Adoramos estar com vocês. Um abraço a todos. Valeu.